Olá, o programa Unidos Comunidade está começando agora. No dia 21 de setembro é comemorado o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. É uma data para refletir e lutar pela inclusão social, além de buscar o fim do preconceito. Para falar sobre o assunto, o programa Unidos Comunidade recebe hoje o Dr. Moacir Mendes, professor do curso de Direito aqui da Universidade de Sorocaba. Dr. Moacir, muito obrigado pela sua presença. Nós já tivemos a honra de ter o senhor aqui em outros momentos e, consequentemente, vale só para a gente relembrar um pouco a sua trajetória profissional e a sua titulação. O senhor é graduado em Direito pela FADTU em 1986. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos cursos de especialização e do seu mestrado. Prazer muito grande estar novamente aqui com você, Fernando, principalmente falando aí sobre um assunto tão importante. A minha trajetória, eu formei em 1986 pela FADTU. Antes disso e durante esse período eu trabalhei 9 anos em cartório e no longo da minha carreira eu fiz alguns cursos de especialização. Fiz uma especialização em Direito Processual Civil Lato Sensu, fiz também uma especialização em Direito Ambiental pela FMU, fiz uma especialização pelo Direito da Criança e do Adolescente pela ESA, Escola Superior da Advocacia, e fiz um mestrado na PUC São Paulo na área de Direito Difusos e Coletivos, que abrange aí criança, adolescente, idoso, ambiental, enfim, todas as pessoas que têm uma hipossuficiência. Consequentemente, o senhor está dando aula aqui na universidade desde quando? Eu já tenho o prazer de dar aula aqui na Uniso já há 14 anos e nesse percurso eu já ministrei aulas de direitos da criança e do adolescente e atualmente direitos humanos, teoria geral do processo e prática civil. E o senhor ministra aula também em outra faculdade? Sim, eu também sou professor na Unip e lá eu sou titular da pasta de Direito Processual Civil. Além de dar aula, o senhor tem também uma atividade profissional como advogado? Sim, eu advogo aqui em Sorocaba, desde que eu comecei a dar aula já advogava e permaneço advogando aqui em Sorocaba. Então, eu tanto dou aula como advogo. Traz essa prática do dia a dia também para a sala de aula? É muito bom, né? É importante que o aluno tenha essa noção daquilo que ele está aprendendo na teoria e de como é na prática. Então a gente tem a oportunidade de passar isso para o aluno no dia a dia, ministrando as aulas. Professor, consequentemente, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, que foi instituído em 1982, a gente percebe que até então as pessoas com deficiência elas eram deixadas em casa, praticamente fechadas, escondidas, para não se apresentarem, não se mostrarem. Hoje, elas têm todos os direitos que as outras pessoas comuns, vamos dizer assim, comuns têm. Em que momento foi esse marco de que percebeu-se que essas pessoas têm potencial, essas pessoas têm suas responsabilidades, seus deveres, seus direitos? Olha, eu diria para você que o grande marco foi a Constituição de 1988, aonde essa Constituição, chamada como Constituição Cidadã, ela começou a olhar realmente para a população de um formato diferente. Dali para cá, muita coisa começou a mudar e muita coisa começou a ser colocada em prática visando a inclusão social de todos os segmentos da sociedade. Isso foi uma luta muito árdua, mas com conquistas muito importantes para o Brasil. Consequentemente, também tem uma outra lei que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a terem em seu quadro portadores de deficiência. E uma dificuldade muito grande para se atender esse número de portadores de deficiência. Por quê, professor? Olha o que acontece. Primeiro, o Brasil não estava acostumado com isso. Toda vez que você começa uma inclusão social, não existe uma cultura em relação a isso. Foi assim com a mulher, foi assim com a criança, foi assim com o adolescente, foi assim com o idoso e também não é diferente com as pessoas com deficiência. Então, existe uma dificuldade muito grande de adaptação e às vezes até de aceitação. No semestre passado, eu tive o prazer de orientar um aluno aqui da Uniso que o TCC dele foi sobre a proteção da pessoa com deficiência. E ele é cadeirante. E ele contava pessoalmente, nas reuniões que tínhamos, as dificuldades que isso pode acontecer com o cadeirante. Então, mesmo hoje, diante de toda essa proteção, a gente vê ainda as dificuldades para se colocar em prática uma lei que autoriza
a inclusão, obriga até a inclusão social dessas pessoas com deficiência, mas que muitas vezes não é aceita. E ele me dizia uma coisa muito interessante, Fernando, que até então eu não tinha pensado. Veja, a ideia da inclusão é justamente a Constituição, o artigo 5º, é a igualdade. O que é a igualdade? Tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente, porém na medida da sua desigualdade. Então eu tenho pessoas diferentes que eu tenho que tratar de formas diferentes, mas na medida da desigualdade. E ele me dizia justamente sobre essa lei. Ele dizia, Moacir, ninguém contrata um cadeirante. Por quê? Porque a empresa, para contratar um cadeirante, ela tem que adaptar tudo dentro da sua empresa para o cadeirante. Ao passo que se ela contratar uma outra pessoa com qualquer problema, com qualquer tipo de deficiência, ela não precisa fazer nada na sua empresa. Consequentemente, a lei não trata os diferentes de forma diferente na medida dessa diferença. E aí ele falou, e a gente como cadeirante, a gente fica sobrando. Ninguém quer um cadeirante, porque você tem que adaptar o banheiro, você tem que adaptar rampas, tem que adaptar a escada. E aí ele falou, a gente fica sobrando. Então é interessante isso. Isso é um pouco de cultura. Ninguém hoje vai construir alguma coisa e pensa nessas pessoas que têm deficiência. Ainda não existe essa cultura e por isso essa dificuldade nessa contratação. Isso ainda se torna, lamentavelmente, um fardo para a empresa. Às vezes uma obrigação que ela até não gosta, ao passo que não deve ser assim. Mas isso é normal, é a cultura que gradativamente isso vai mudando até que isso se torne algo natural. Eu tenho um caso até de um jornalista que ele foi até, num primeiro momento, na entrevista online, ele passou na entrevista e eles estavam abrindo a vaga para um deficiente. Ele era cadeirante, extremamente competente, profissional, porém, na hora da situação prática, a empresa tinha escada, primeira dificuldade. Segunda, o banheiro. Não passava a escada pelo banheiro e a cadeira pela porta do banheiro. Enfim, ele não foi contratado. Aí essa empresa, se tiver que cumprir essa lei, óbvio, ela não vai optar pelo cadeirante. Ela contrata uma outra pessoa com outro tipo de deficiência, aonde ela não precisa mexer em nada. Perceba, a lei não está cumprindo o seu papel. E muitas vezes esse deficiente é contratado e deixado de canto, de lado, para fazer um serviço banal, se é que até faz algum serviço simplesmente para cumprir uma cota? Olha, infelizmente isso ainda acontece, a gente percebe isso. É lógico que aqui a gente não está falando de termos de competência. Essas pessoas com deficiência têm toda a competência e toda a capacidade de exercer a função. Mas muitas vezes, em algumas empresas, conforme a gente já estava falando, elas acabam simplesmente cumprindo essa cota numa obrigação, então eles contratam deficientes que deem menos problema e que façam coisas de menor importância, o que é lamentável isso. Perceba, existem pessoas com deficiência que realmente exigem um trabalho um pouco mais simples, mas isso não é geral, eu não posso generalizar isso. Então, a ideia é você inserir essas pessoas dentro da sua qualificação, da sua capacidade, para que todas possam ter grandes oportunidades. Isso a gente vem assistindo em algumas empresas, mas outras, lamentavelmente, não têm ainda essa visão. Professor, nós temos aí um nível de deficiência, ou seja, de 0 a 10. Então, o presidente Lula, por exemplo, que teve o dedinho amputado numa máquina e, consequentemente, ficou com 9 dedos na mão. Ele é considerado deficiente? Pois é, lamentavelmente, também é considerado uma pessoa com deficiência. Isso, no nosso ponto de vista, precisa ser mudado, porque aí eu acabo não tratando as pessoas diferentes, na forma diferente, de acordo com essa diferença. Eu tenho, por exemplo, um conhecido que é professor, que tem um problema no pé, e ele é considerado deficiente, mas você olha para ele e não vê nada, ele é uma pessoa aparentemente normal, mas ele tem uma deficiência no pé. Ele não pode ser tratado da mesma forma que um cadeirante. Então, essa lei, ela precisa ser aprimorada, para que justamente essas pessoas tenham um tratamento diferenciado, mas na medida dessa diferença. Senão, ela acaba sendo injusta com todo mundo. Poderíamos colocar graus de deficiência? Seria? Exatamente. E com esses graus de deficiência, eu ter condições de falar aquilo que a empresa precisa ter. Então, se eu contrato pessoas, eu tenho que cumprir essa cota, e eu contrato só pessoas que não têm um dedinho, que têm um probleminha no pé, um probleminha aqui ou ali,
Será que realmente eu estou servindo a ideia da lei? Eu estou cumprindo o objetivo da lei? E muitas vezes eu acabo não cumprindo o objetivo da lei, mas porém tenho por mim que eu fiz a minha parte, o que às vezes se torna um grande equívoco. Então, a lei precisa aprimorar um pouco mais para se chegar a efetivamente igualdade, a justiça, senão não vai dar certo. O senhor já chegou a ver, teve contato ou até defendeu alguma causa em que algum deficiente foi impedido de entrar, de ter acesso em algum estabelecimento público e por causa da dificuldade, ou no momento de lazer ele não conseguiu chegar ao cinema, num restaurante ele não tinha acesso? O senhor chegou a defender algumas situações dessa natureza? Em ações judiciais não, mas já houve intervenção via administrativa, onde realmente essa pessoa com deficiência teve uma dificuldade de acesso ou às vezes foi impossibilitado de praticar aquele ato e me solicitou uma intervenção administrativa para que ele pudesse ter garantido esse direito. E aí as pessoas, quando percebem a presença de um advogado, aí elas dão um jeito para que as coisas aconteçam. Então, lamentavelmente, a gente ainda se depara com esse tipo de situação. Qual é o termo correto? É portador de necessidade especial, deficiente físico, deficiente mental? Tem um termo técnico correto? Tem. A definição, inclusive, de acordo com eles próprios, eles se reuniram e definiram isso. São pessoas com deficiência. Eles entendem que portador de deficiência é equivocado, porque portador eu sou portador desta aliança, não sou mais portador desta aliança. Eles não, eles têm uma deficiência e não tem como retirar essa deficiência. Então, são pessoas com deficiência. Não é necessidades especiais? Não. No começo, muito se falou em pessoas com necessidades especiais, até com certo medo de ser um preconceito tratá-las como pessoas com deficiência. Mas o termo correto, inclusive na definição que eles próprios resolveram adquirir, são pessoas com deficiência, porque efetivamente existe uma deficiência de algo no corpo e que isso deve ser constatado e deve ser encarado dessa forma. Por outro lado, nós temos aqui uma informação também que o governo federal vetou as cotas para deficientes em vestibulares. Como é que o senhor analisa isso? Substituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa, na Lei 13.146, e foi sancionada a presidente Dilma no dia 6 de junho de 2015, recentemente. Mas vetou o artigo 29, que diz respeito à reserva de vagas para estudantes com deficiência em vestibulares. Pois as cotas em escolas, eu entendo particularmente sempre uma situação muito delicada, muito difícil. Veja, a partir do momento que eu tenho condição de incluir esse aluno no ensino fundamental, no ensino médio, e esse ensino ser de qualidade, eu não vejo motivo para que eu tenha a necessidade de inserir uma cota. Então, eu vejo a cota, particularmente, como uma desculpa da incompetência, não das pessoas, mas do poder público em fornecer um estudo de qualidade. E dar aos deficientes, às pessoas com deficiência, essa efetiva inclusão e possibilidade dos estudos. Se ela tem isso e o estudo é de qualidade, eu não tenho por que fazer cota. Então, eu penso que o caminho não seria a cota, mas seria a inclusão, condições para que esta pessoa com deficiência tenha pleno acesso à escola, ensino fundamental, ensino médio, por que não a qualquer outra instituição. Lamentavelmente, você vai nas maiorias das escolas, ele não tem como entrar. Ele tem um degrau, tem uma escada, não tem um banheiro apropriado, de todos os sentidos. Então, isso é muito difícil. Aqui na Uniso, a gente tem cadeirantes, eu já tive alunos com problemas de visão, que não enxergavam, e sempre a Uniso conseguiu dar plenas condições para que esse aluno tenha toda a acessibilidade possível e conquistar. E alunos que, inclusive, depois do curso, passaram em concursos públicos e estão muito bem colocados. Então, será que realmente a cota resolveria esse problema? Eu penso que não. Eu acho que não é o caminho ideal.
E com relação também à acessibilidade em edifícios públicos ou de uso coletivo, a gente percebe uma dificuldade tremenda em prédios antigos que não foram pensados nisso, porque esses portadores de deficiência não eram levados em consideração e, consequentemente, não podem nem mexer. Como é que fica esse embate entre a preservação do prédio e a adaptação para os deficientes? É muito complicado, né? Mas hoje em dia você tem condições. E aí a gente esbarra de novo aonde? Regra geral, no cadeirante. Você perceba, o cadeirante é o que sofre mais. Porque qualquer outra pessoa tem condição desse acesso, mas o cadeirante ele não tem esse acesso. E aí para você adaptar um prédio fica difícil, mas nada é impossível, inclusive que você não precise mexer nas estruturas. Você pode na escada construir ali uma rampa de madeira, alguma coisa mais tranquila que faça com que esse cadeirante tenha acesso. Enfim, só que hoje, lamentavelmente, o poder público não se preocupa com o cadeirante, muitas vezes nem nas novas obras, ou com essa acessibilidade de uma forma geral. Por quê? Porque não existe essa cultura. Dificilmente hoje quem vai construir um prédio pensa nessa inclusão. E isso precisa fazer parte do dia a dia. Agora, será que é tão impossível assim? Não é, não é. Lamentavelmente a gente vê, por exemplo, em cinemas, são os piores lugares. Assim, sim, fica colado na primeira fila da tela. É tudo muito difícil. Ou seja, a gente cumpre a lei, a exigência legal, da pior maneira possível, só para dizer, eu fiz a minha parte. É um começo? Eu vejo que é um começo, mas a gente tem muito a caminhar até que efetivamente essas pessoas tenham plenas condições. Não precisa muito, Fernando. Pega o cadeirante e sai com ele andar nas calçadas de Sorocaba. Ele não sai do lugar. Lamentavelmente. Todo mundo põe um degrau, todo mundo ajeita a sua calçada de acordo com a sua garagem. Tá? Você pega uma rua com descida, de uma casa para outra tem um degrau. E como é que esse cadeirante vai fazer? É um exemplo. Simples, mas é um exemplo. Mesmo os rebaixamentos para esse cadeirante usar, normalmente são mal feitos, tem um rebaixamento, mas tem um degrauzinho, tem um buraco, tem alguma coisa. Vai ficando difícil. Acho que o que precisa mudar é a cultura. E esta lei, ela vem para justamente começar a mudar a cultura. E a cultura se muda muitas vezes, infelizmente, obrigando e punindo aqueles que não cumprem a legislação. Aí você força essas pessoas a executarem essas mudanças e gradativamente isso vai fazendo parte da cultura do povo e a tendência é que a inclusão aumente cada vez mais. Eu já vi várias vezes ali na Avenida General Carneiro, Sorocaba, um cadeirante, ele é uma cadeira motorizada, ele usa a rua para poder se locomover, porque ele não consegue fazer o deslocamento com a cadeira motorizada na calçada. E aí o risco é muito maior. Um ônibus, um outro carro que está ali na rua e ele com a cadeirinha dele a 2 por hora, mas é a única alternativa. Essa é a realidade do dia a dia do cadeirante. Infelizmente não tem condição. Se a calçada é retinha, está esburacada. Exato. Ou tem... ele não consegue, não tem uma poste uma ou rampa, placa ou... um container. Um container, que para a gente é fácil desviar. Eu desço a guia, volto, e o cadeirante? Ele não tem condição de fazê-lo. Então é muito difícil. Professor, nós temos também a Libras, Língua Brasileira de Sinais para os Surdos. Ela foi instituída em 2002. Inclusive, não sei se o senhor já tem essa informação, mas uma novidade é que a nova matriz do curso de jornalismo da Uniso coloca a Libras como uma disciplina obrigatória, ou seja, o aluno do último ano do curso de jornalismo vai aprender Libras. Antes isso era facultativo nas universidades. Alguns cursos da universidade, como pedagogia e cursos desta área, para a formação de professores, já tem também essa disciplina obrigatória. Então é uma novidade aqui. A Libras, ela funciona? O senhor acredita que ela é aplicada de forma adequada? Existe professores capacitados? Resolve alguns programas de televisão ter lá a pessoa fazendo os sinais em Libras? Como é que o senhor vê essa situação? Olha, Fernando, funciona e bem. Por incrível que pareça, já há algum tempo, alguns segmentos da sociedade vêm investindo em Libras. É muito bom ver agora as instituições, as universidades, tornando obrigatório uma matéria em relação a Libras. Mas a gente já vê, eu já tenho acompanhado isso na prática,
pessoas fazendo curso, aprendendo Libras, justamente para lidar com esse segmento da sociedade que tem essa deficiência auditiva e precisa ter esse contato com a sociedade. Então, isso é fundamental e é importante. O que eu vejo hoje que falta é justamente o incentivo para que essas pessoas com essa deficiência tenham acesso a aprender Libras. Recentemente eu tive um caso de uma pessoa que tinha essa dificuldade e ela não sabia, ela não falava em Libras. Eu tinha uma pessoa que falava em Libras, os sinais, mas não conseguia se comunicar com essa pessoa. No SAJU, para você ter uma ideia, recentemente a gente atendeu uma família e um dos problemas era uma deficiente auditiva e uma aluna do SAJU, uma estagiária, tinha um irmão na família com problema auditivo e ela falava em sinais. Então a gente conversou ali tranquilamente. Mas o que a gente vê? Que às vezes a própria pessoa com essa deficiência não tem condições ou não tem acessibilidade a aprender essa língua dos sinais. Isso é extremamente importante, tanto nas universidades, para que o professor, o profissional tenha esse aprendizado, como o deficiente auditivo tenha condições de aprender e aí efetivamente se comunicar. É muito interessante. É a mesma preocupação também, a mesma dificuldade do Braille? A mesma dificuldade. O Braille já é muito mais difícil, é muito mais técnico, tá? É algo muito mais demorado para se aprender do que Libras, que é muito mais fácil, mas é a mesma dificuldade. Hoje em dia, o Braille ele já não está tanto sendo usado justamente por programas de computador aonde dão efetivamente a possibilidade do deficiente visual ouvir aquilo que está sendo digitado ou aquela mensagem recebida. Então, para o deficiente visual, se aperfeiçoou muito a possibilidade dele ter este acesso e essa informação. Já o deficiente auditivo, não. A forma, efetivamente, são Libras, são os sinais. E é muito importante isso para que esse segmento tenha essa participação na sociedade. Professor, o que mais hoje o senhor sente dificuldade de direito do deficiente que não é cumprido em hipótese nenhuma e precisa brigar muito para isso eventualmente ser definitivo? É a acessibilidade? Se não é a cota, é o respeito? O que está faltando? Olha, eu acho que a sociedade como um todo, vou falar, as pessoas que não têm qualquer tipo de deficiência, muitas vezes não conseguem conviver ou aceitar adequadamente essas pessoas que têm deficiência. Isso eu acho que precisa mudar. É a cultura do povo, é você saber que todos são iguais e todos têm os direitos. Na medida dessa desigualdade, eu tenho que fazer a minha parte para que todos tenham essa inclusão social. E a gente está muito preocupado hoje, Fernando, com a gente mesmo. E a gente não está preocupado com o próximo. E se preocupar com o próximo é olhar essas pessoas com deficiência e perceber a necessidade e a importância dessa necessidade no dia a dia, no cotidiano, nas mínimas coisas. Às vezes as pessoas olham para essas pessoas com deficiência e as enxergam com fardos, quando isso não pode acontecer. São pessoas que têm muito a dar à sociedade. É um segmento muito importante, pessoas de grande capacidade e de competência e que devem ser inseridas, aceitas e conviver de uma forma harmônica com tudo que possa ser desfrutado. Eu acho que o maior problema hoje é a discriminação, que lamentavelmente ainda tem em relação a participação dessas pessoas em tudo que a sociedade pode oferecer. Professor, quem quiser conversar, bater um papo com o senhor, convidá-lo para uma palestra, tirar alguma dúvida sobre esse assunto, como é que pode fazer? Bom, o meu telefone é 3233-3870, o meu escritório é na Rua Aparecida, número 33, o meu e-mail é moacirpmendes28@gmail.com. Eu fico à disposição no que for preciso. É certo. Professor Moacir, muito obrigado pela sua participação no Nisso Comunidade. Sucesso para o senhor no trabalho que vem realizando. Obrigado, Fernando. Nós vamos para um rápido intervalo
e voltamos já. O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Voltamos com o programa Uniso Comunidade. Hoje estamos falando sobre os direitos dos deficientes. E nesse bloco estamos recebendo duas alunas da Uniso, Jéssica Elias, do curso de jornalismo, e Carla Alcalá, que é antropóloga já e estudante do curso de história. Como de praxe no nosso programa, a gente conhece um pouco mais do perfil dos nossos entrevistados. Quero começar pela Jéssica. Jéssica, quantos anos você tem e por que estudou fazer jornalismo na Uniso? Eu tenho 22 anos e eu escolhi jornalismo porque eu achava que eu lidava bem com as pessoas, eu tinha muita facilidade em escrever e eu achava que eu podia mudar o mundo de certa maneira com jornalismo. Qual é a sua deficiência? Eu tenho mielomeningocele, que é uma doença na medula e ela afeta os movimentos, né? Movimentos inferiores, é isso? Sim. Tá, então você tem dificuldade para andar. Sim. Você só pode andar de muleta ou você consegue andar sem as muletas? Então, eu acho que é questão de fisioterapia. Eu acho que a fisioterapia ajudaria a andar sem muleta. Mas não necessariamente toda pessoa com essa doença anda de muleta. Na verdade, é uma raridade, no meu caso. Você tem de nascença isso? Isso. Você já sempre andou com muleta desde pequena ou foi cadeirante? Eu fui cadeirante, foi todo um processo. Eu tive que fazer a cirurgia aos 8 anos de idade para poder conseguir ter esse processo de andar de andador, depois de muleta. Então foi todo um processo, não foi? Carla Alcalá é antropóloga, já é graduada em antropologia e estudante de história da Uniso. Carla, quantos anos você tem? E você não é de Sorocaba, né? Eu nasci em São Caetano do Sul. Eu tenho 32 anos. Eu escolhi fazer história porque eu quero ser professora. Tá, e você fez anteriormente antropologia onde? Fiz ciências sociais na PUC. Aí na época... PUC em São Paulo? Na PUC em São Paulo. Na época a PUC tirou a licenciatura do meu curso. Então eu resolvi fazer história para conseguir ter uma licenciatura e conseguir dar aula. E em breve quero fazer mestrado também aqui na Uniso. Qual é a sua deficiência, Carla? A minha mãe teve uma doença na gestação chamada toxoplasmose. Então, eu nasci com visão subnormal nos 2 olhos, eu tenho lesão na retina, como se fossem calcificações. Então, eu enxergo, acabou sobrando disso 10% do olho direito e nada com o olho esquerdo. Quando eu era criança, eu operei da catarata, eu tive glaucoma, eu tive vários problemas quando eu era bem pequenininha, mas aí o incêndio já foi apagado, assim, agora mesmo o que sobrou foi isso, né? Hoje você consegue ter uma vida dita normal, ou seja, para leitura de um texto, para estudar, para trabalhar, usando o monitor do computador, como é que é? Então, como eu nasci assim, para mim aquilo que eu vejo 10% é o 100%, eu não tenho como comparar, né? Então, para mim o que eu vejo é bom. Só que para leitura de texto eu tenho um pouco de dificuldade. Então, na faculdade, a Uniso, logo que eu fiz a matrícula, a Uniso me chamou para perguntar o que eu precisava para estudar. Então, eu achei que foi super bom, porque uma inclusão da faculdade, né? Aí, hoje, a faculdade disponibiliza todas as apostilas ampliadas para mim. Na biblioteca também tem um scanner que você pode colocar o livro, ele amplia, ele transforma em braille, transforma em áudio também, se eu precisar. Eu acho que dentro da faculdade, a minha maior dificuldade mesmo seria a leitura, mas que eu acho que já foi resolvido. Hoje você faz um deslocamento normal de casa para o trabalho, do trabalho para casa, para balada, enfim? Faço, eu acho que tenho poucas dificuldades. Como eu te disse, como eu não sei como é enxergar 100%, o meu 10% para mim é ótimo, assim. Então eu consigo fazer todas as coisas. Eu me locomovo sozinha, eu viajo sozinha, eu faço tudo que uma pessoa normal faz. A minha mãe sempre me criou como se eu fosse uma pessoa normal, assim. Ela nunca deixou eu falar, Carla, você não consegue. Ela dizia, você tenta, e depois você não conseguiu, você disse que você não conseguiu. E aí eu levei isso para o resto da minha vida, assim.
E você, Jéssica, com relação ao deslocamento, você tem dificuldade, percebe isso com relação a andar de ônibus, ir para a balada, porque você usando as suas muletas, consequentemente, é um empecilho muitas vezes, dependendo do acesso. Sim, eu acho que eu tenho bastante dificuldade, principalmente quanto ao transporte público. Eu acho que falta muita acessibilidade ainda em locais como baladas, bares, esses locais eles não têm acessibilidade. Então, às vezes, eu sofro muito e penso 2 vezes antes de sair da minha casa para qualquer outro lugar, porque é bem complicado. Você tem locais hoje que você já percebeu que são acessíveis e, consequentemente, você frequenta mais? Sim, sim. Quando o local é acessível, eu faço questão de sempre ir, sempre frequentar o local, porque para mim também é muito difícil quando o local não tem acessibilidade. 22 anos, jovem, bonita. Como é que é o seu relacionamento com seus parceiros aí, seus namorados, paqueras? Como é que funciona? Tem algum preconceito? Você já percebeu em algum momento o menino chegar ou não chegar, tá? Por causa que você usa uma muleta, ou não percebe num primeiro momento quando você está sentada e de repente você fica em pé? Já aconteceu? Então, eu sempre agi com muita naturalidade, né? Eu sempre levei as coisas de uma maneira muito natural e quando eu tive namorados, foi super natural. Acho que essa questão de aceitação da gente, sabe? E eu nunca me importei, eu acho que os meus parceiros também nunca se importaram com isso. No começo ficam dúvidas, tipo, o que fazer com ela, para onde levá-la, mas conforme ele vai me conhecendo, sabendo do jeito que eu sou, as coisas fluem naturalmente. E você, Carla, como é que é? Você está namorando, não está? 32 anos, está bonita também. Como é que é a relação também com o namorado? Já aconteceu, de repente, eles notarem que você não está olhando diretamente para eles, ou eventualmente está tendo dificuldade para olhar um cardápio, ou pede ajuda num cardápio num restaurante, ou convida para ir no cinema e você realmente, de repente, não é a sua melhor atração ir no cinema porque vai ter uma dificuldade para enxergar uma tela? Como é que é? Então, quando eu era mais jovem, assim, adolescente, acho que eu tinha uns 13 anos, eu pensava que ninguém queria ficar comigo porque eu não enxergava, vai. Aí depois eu pensei que eu não queria ficar com ninguém que não queira ficar comigo porque eu não vejo. Então, acho que o que a Jéssica falou, assim, quando você se aceita, o mundo te aceita de uma certa forma. Então, começa por aí, né? Eu tenho, assim, eu peço ajuda. Eu vou no cinema e sento na frente, eu aviso a pessoa, assim, olha, você quer ir no cinema? Quero, mas a gente tem que sentar na frente. Hoje eu chego num restaurante, eu peço ajuda para ler. Acho que eu não tenho nenhuma barreira com isso, porque eu não coloco barreiras nisso, né? Mas eu também não posso paquerar de longe, jamais. Não tem como, não dá. Paquerar de longe você pode ficar frustrado depois. Sempre já aconteceu, então eu prefiro não paquerar de longe, deixa assim, deixa a pessoa chegar mais perto, e aí paquera. Então acho que com o tempo você vai, né, levando no jeitinho, mas acho que nunca isso foi um problema para namorar ou para paquera. Não houve preconceito? Não houve. Lógico, assim, quando eu era adolescente, as pessoas zoavam, enxerga de perto, cega, não sei o quê, mas acho que não... Eu não quero ficar com alguém que faça isso comigo, entendeu? Eu não quero ficar com ninguém que não me aceite se eu já me aceito. Agora, com relação também, Jéssica, ao cotidiano, ao dia a dia, você sente que, a gente falou da balada, usou esse termo, mas, por exemplo, para vir estudar, a acessibilidade hoje na universidade, ela permite que você tenha, por exemplo, acesso à sala de aula, acesso ao banheiro, à biblioteca, você tem rampas de acesso. Como é que funciona a Uniso para você? Então, a Uniso ela é acessível e não é. Tem coisas boas e ruins, acho que como todos os locais. Para eu chegar aqui, eu sinto muita dificuldade, porque eu tenho muita escadaria aqui, eu tenho que me locomover bastante. Mas em questão de banheiros, de aula, a universidade em si se preocupa muito. A universidade dá um suporte, ela se preocupa se vai ficar muito longe para o deficiente, se o deficiente consegue ir até o local. Então, acho que há uma preocupação na universidade, mas às vezes deixa a desejar em alguns aspectos. Carla, até pela sua formação, já como antropóloga, que consequentemente estuda, já tem uma base de formação diferenciada da Jéssica, que é mais jovem, está começando agora a sua graduação. Você acredita que as pessoas com deficiência têm conquistado, têm lutado e têm conseguido mais espaço? Então, eu tenho observado uma discussão sobre esse assunto nos últimos tempos, assim, e uma melhora. Desde quando foi efetivada a lei da cota, que as empresas
são obrigadas a contratar de 2 a 5% dos funcionários com deficiência, começou a existir essa discussão e como que incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Então, eu acho que de uns 10 anos para cá, a coisa tem melhorado, mas eu ainda acho que é cultural essa coisa do preconceito, o processo do preconceito, né? Que nem eu senti muita dificuldade quando eu fui trabalhar no ambiente corporativo, por exemplo, porque as pessoas ainda associam deficiência física com deficiência intelectual. Então, no começo, quando você entra numa empresa, as pessoas associam você como se você fosse uma pessoa incapaz. Então, elas não querem te dar trabalho, elas ficam com medo de você mexer nas coisas. Eu trabalhei num lugar que a pessoa não deixava nem eu mexer no computador no começo, assim. Então, não é culpa da pessoa que está ali, ou do gestor, ou dos colegas de trabalho. Acho que é uma coisa cultural. Então, acho que aos poucos vem mudando. Então, a gente tem que ter paciência e mostrando que deficiente físico não é deficiente intelectual. E mesmo deficiente intelectual também tem capacidade de trabalhar em qualquer lugar. Só basta as pessoas abrirem um pouco mais, né, a cabeça e perceberem que todo mundo pode fazer tudo, né, dentro do seu limite. Assim. Você acha que se não fosse a cota, essas pessoas não estariam trabalhando? Eu acho que sim, não estariam. É muito mais difícil o acesso, acho que existe uma coisa também que vagas para pessoas com deficiência, não existem vagas qualificadas. Eu senti uma dificuldade muito grande depois de formada, quando eu saí do ambiente corporativo, porque eu já tinha uma qualificação melhor e as vagas que disponibilizam no mercado são vagas mais baixas, mas mesmo assim eu vejo como uma conquista, porque eu acho que antes nem existia isso, então agora já tem. Eu acho que aos poucos é um processo que vai cada vez melhorando mais. Hoje a gente tem mais programas de acessibilidade, as empresas se preocupam de alguma forma, mesmo ainda não sabendo lidar, já existe uma preocupação. Então, acho que isso já é um avanço. Hoje você trabalha na universidade, aqui conosco, no Laboratório de Comunicação, na parte específica do almoxarifado. Tem dificuldade que você já questionou, que é, inclusive, o monitor de computador para você, que é um monitor pequeno. Sim. Você já necessita de um computador maior, mas essa autonomia que você tem na sua atividade de pegar um equipamento, entregar um equipamento, fazer um documento para aluno, você não vê problema nenhum. Eu acho que é tem que voltar para o fato mesmo de você se aceitar. Eu tenho dificuldades, por exemplo, de ver alguns números no RA do aluno. Mas aí eu falo para o aluno, você pode ler para mim seu RA porque a letra está muito pequena? Ou quando eu tenho dificuldade de ver alguma coisa, eu chamo algum colega de trabalho e pergunto, empresta seus olhos para mim, e todo mundo sempre ajuda, assim. Então, acho que é você saber lidar com esses probleminhas do dia a dia. Está gostando do ambiente de trabalho? Estou gostando bastante, muito. Tudo bem. E, Jéssica, você também trabalha aqui conosco, no estúdio de rádio, e se capacitou, porque você não tinha a mínima noção do que seria um estúdio de rádio antes. Você hoje faz edição, você atende alunos, você faz até a locução do programa Rádio Jornal Inclusão, que nós temos na Cruzeiro FM, de segunda a sexta às 6h30 da manhã. A Jéssica que faz a locução comigo. Como é que é esse cotidiano seu? O que foi que mudou na sua vida depois que você veio para a Uniso? Abre muito, né? Abre muito os horizontes, a gente aprende muita coisa. A gente aprende a parte de relação com as pessoas, essa parte de atendimento ao aluno mesmo. Dá uma visão muito grande e você se sente capaz. Foi uma das poucas vezes da vida que eu me senti capaz. Eu acho que o trabalho, o jornalismo mesmo, ele dá isso para a pessoa, dá esse suporte para a pessoa. No laboratório você está satisfeito também? Super. Você tem trabalhado antes em algum outro lugar? Não, é meu primeiro emprego aqui e, nossa, nunca imaginei que fosse tão bom. Carla, com relação também ao transporte público que a gente vê, por exemplo, você está no ponto de ônibus, obviamente você vai ter dificuldade para ler aquele ônibus que está chegando. Como é que você faz? Conversar com os outros, pedir informações para os outros, é uma coisa que não te inibe mais, porque desde pequena você aprendeu a fazer isso. Quando eu morava em São Paulo, eu tinha mais dificuldades, assim, mas eu parava todos os ônibus e perguntava qual que era. Às vezes os motoristas brigavam, mas tudo bem, paciência, assim, né? E eu tenho uma dificuldade, às vezes, porque eles ficam... Eu entro no ônibus me mexendo normal, naturalmente, então as pessoas ficam meio que olhando para saber, tipo, o que essa menina tem, sabe? Mas eu pergunto, não tem problema. E pergunto, às vezes, se às vezes a pessoa na fila, se não tem ninguém na fila, eu pergunto pro motorista. Ou se eu estou num ponto que não é o Terminal São Paulo, eu continuo fazendo isso, assim. Eu continuo parando todos os ônibus. É o tal, não. Não, tal, tá aqui o meu vai chegar uma hora. E como é que você faz? Você não precisa de muleta para poder se deslocar, você nunca usou e isso aprendeu sempre sem, como é que é? Eu acho que como eu nasci com minha deficiência, a gente consegue desenvolver
outras partes do cérebro que uma pessoa normal não conseguiria. Então, por exemplo, quem eu conheço, eu enxergo de longe, quem eu não conheço, eu não sei nem se é homem ou se é mulher, assim. Então, acho que não tenho muitas dificuldades nesse sentido de locomoção, assim, do transporte ou do dia a dia, assim. Eu pergunto. Se eu tiver alguma dificuldade, eu pergunto. A primeira vez que eu fiz uma viagem sozinha... Você foi para onde? Eu fui para o Rio de Janeiro a primeira vez. Tá, de São Paulo para o Rio? É. Quando eu cheguei no ônibus? Rio, fui de avião. Avião. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, eu fiquei um pouco assim mesmo. Eu sabia que eu era corajosa, eu sabia que eu não tinha muitas limitações, mas quando eu cheguei em outro estado, sozinha... Sozinha? Você não foi eu comigo? sentei e pensei, agora, o que eu vou fazer, né? Estou em outro estado, não tenho o que fazer. Aí eu falei, bom, vou enfrentar, eu vou perguntar. Eu consegui fazer tudo o que eu queria fazer, visitei todos os pontos turísticos e conheci todas as praias, perguntando para as pessoas. Assim, às vezes a pessoa vai me dar uma informação e ela fala, ai, moça, você está vendo aquele lugar ali? Eu falo, tô. Aí eu ando mais um pouco, pergunto para outra pessoa. Tá mandando. Aí assim eu vou até chegar onde eu quero chegar, mas eu nunca deixei de chegar em algum lugar porque eu não via, Primeiro eu tento e depois eu vejo se vai dar certo ou não. E você, Jéssica, também nessa eventual dificuldade de locomoção, você teve alguma dificuldade também de pedir ajuda para uma pessoa, te carregar para te levar em algum lugar? Você não tem muito degrau, você precisa ser carregada para sentar, você vai em um ambiente, de repente cansa andar com as muletas, como é que é? Não, eu tenho justamente essa parte de pedir ajuda, isso acontece no transporte público. Para eu descer os degraus do ônibus, eu preciso pedir ajuda para alguém segurar a minha muleta na hora de eu descer do ônibus. Aí você consegue segurando, você consegue deslocar a perna. Daí. Então, é outra coisa que a profissão dá um suporte. Faz com que você seja cara de pau mesmo, você peça ajuda mesmo na caruda. Você pode me ajudar, por favor? E isso acontece todos os dias. Todos os dias, quando eu vou pegar o transporte, eu sempre peço ajuda. Não tem ninguém que olhou torto para você, do tipo, viu, se vira, meu? Então, na verdade, não. As pessoas, elas levam numa boa, elas ajudam, às vezes ficam, nossa, você não precisa de mais coisa e tudo mais. Então, acho que não tem muito isso de ficar... Tem uma coisa que eu comentei com a Jéssica, que ela compartilhou comigo, que pelo estereótipo, né, que a gente escuta bastante, nossa, mas você é tão bonita, como que você faz? Isso é uma coisa que daí é bem cultural mesmo, porque as pessoas têm na cabeça que pessoas com deficiência têm que ser assim, e sentada, quietinha, nerd, e uma coisa que até hoje eu não consigo entender quando a pessoa faz esse tipo de comentário até hoje, acho que a Jé também já ouviu várias vezes isso. Acho que a gente tem uma facilidade, isso ajuda a gente em algumas partes, eu acho que facilita muito, mas também eu nunca consegui ter uma resposta para isso, assim, nossa, mas como você faz, mas você é tão bonita, e eu fico olhando com uma cara assim... Hoje você usa óculos para corrigir ou o óculos é uma estética sua? Então, o óculos é porque além de tudo isso eu tenho miopia. Mesmo se minha mãe não tivesse tido toxoplasmose na gestação, mesmo se eu não tivesse lesão na retina nos 2 olhos, eu teria miopia de 7,5%, assim, menos 7,5 graus, né? Então, eu uso óculos pela miopia, mas ajuda bastante. Eu sem óculos, daí sinto bastante dificuldade. Então, ou eu uso lente de contato, ou eu uso óculos para leitura. Eu prefiro colocar óculos, ou como eu fico o dia inteiro fora, saio de casa de manhã, só volto à noite, o óculos dá um descanso para a vista, assim. Aí, quando você vai para a balada, você põe a lente daí? Põe a ficar lente, mais bonita. Na praia, na piscina, em qualquer lugar, vai de lente mesmo. Não pode, mas eu vou de lente no mar. Jéssica, e com relação também a essas conquistas todas, dificuldades, você que acompanha a produção do Jornal Inclusão já há mais de um ano, na produção dos textos, você vê novidades, você vê tecnologia chegando, você vê que vai chegar um momento em que as pessoas vão aceitar de uma forma 100%, ou você acredita que nunca vão aceitar 100% o deficiente? Primeiro de tudo, eu acho que as coisas já melhoraram bastante, tá? As pessoas já estão com uma cabeça muito mais aberta com relação aos deficientes físicos. Quanto ao avanço de tecnologia, todos os dias eu vejo um avanço diferente, seja para deficientes auditivos, seja para em próteses. Então, é algo que está muito frequente no mercado, esse avanço tecnológico. Acho que justamente porque as pessoas estão com essa mente aberta quanto aos deficientes, que essas tecnologias estão fazendo cada vez mais sucesso.
Você usa, Carla, algum aplicativo de celular que facilita a sua vida? Você tem essa facilidade de usar aí um que traduza para você alguma coisa, que amplie, por exemplo, algum texto no seu celular? Não, eu uso um celular com tela grande e coloco as fontes maiores e eu vejo de perto o telefone. Mas não tem algum aplicativo que você usa? Eu percebo que as pessoas elas observam e comentam. Então, às vezes eu respondo, às vezes não. Nossa, moça, mas precisa colocar tão perto o celular. Às vezes eu falo, esqueci o óculos em casa. Ou às vezes eu explico. Aí que eu percebo mesmo. O que incomoda mais? Explicar ou... Depende do caso. Às vezes, assim, você percebe que não vale a pena. Vai, assim, até você contar para a pessoa a sua história. Esqueci o óculos na minha casa, sabe? Às vezes, só quando a pessoa, às vezes, é muito rude ou ela fala com um tom de tiração de sarro, assim, daí eu falo para a pessoa, olha, eu estou vendo de perto porque eu enxergo 10%, então pensa melhor na forma como você fala com as pessoas, né? Mas se a pessoa está perguntando por curiosidade ou nem me conhece direito, daí eu falo, esqueci. Na faculdade acontecia muito isso. Eu ia ler um livro de perto, às vezes, que quando é um livro que eu tenho letra pequena, não consigo ampliar, eu coloco bem perto mesmo dos olhos. Então, as pessoas vêm e comentam, nossa, você está precisando ir no oftalmo, nossa, precisando colocar um óculos. Às vezes eu falo, esqueci em casa. Você já é ou já foi mais briguenta? Eu sou e já fui mais. Eu sou ainda, mas eu já fui mais briguenta. Acho que com a idade eu fui ficando mais calma e que nem tem coisa que não vale a pena. O que não vale a pena? Porque às vezes a pessoa não está fazendo aquilo por maldade. Eu acho que é um processo mesmo... ignorância. É ignorância. Então depende se é uma pessoa que eu nunca mais vou ver na vida, se não tem nenhum tipo de vínculo, se eu não vou ter que encontrar com ela todos os dias. Aqui na universidade, uma vez eu fui atender uma aluna e ela deu risada de mim, assim, ela deu mesmo risada. Se ela não fosse aluna, se eu não fosse encontrar com ela nunca mais, eu acho que... mas aí eu fui, contei, aí ela trouxe a classe inteira de publicidade, eu contei para a classe inteira como que era. E aí também é bom que eles também começam a me ver com outros olhos, também me ajudam mais e colaboram mais. Então, quando é para isso que é valer a pena ou não valer a pena. Então tem gente que, assim, nunca mais vou encontrar, que encontrei no ônibus, ou que encontrei no salão de cabeleireiro, ou que fez um comentário, não esqueci em casa, ou sei lá. E você, Jéssica, já chegou a acontecer de ter que brigar também, falar alguma coisa para alguém, tipo, vamos logo, na hora que o vamos logo, você fala, viu, o vamos logo meu, eu tenho que levantar, pegar a muleta, tem um período de deslocamento, tem dificuldade para me deslocar. Como é que é? É que a minha muleta é bem grande, né? Ela é bem visível. Chama atenção. Não tem como não ver. Não, eu nunca passei por isso. Até agora eu nunca passei por isso, de ter aluno que começou a rir de mim, esse tipo de coisa. Mas quando a pessoa descobre que eu uso muleta, eu acho que ela fica meio assim, tipo, nossa, eu não imaginava que ela usava muleta. Então é mais uma surpresa do que algo que ela riria. No dia a dia você faz as suas atividades normais, por exemplo, em casa, ajuda a sua mãe na cozinha, lava roupa, arruma a cama, você consegue fazer essas atividades ditas normais? Cozinhar não, porque eu sou um desastre de cozinha. Mas por incompetência mesmo, exatamente. Por dificuldade. Justamente. Eu sou um desastre na cozinha, mas de resto eu ajudo sim a minha mãe, acho que é válido. E isso foi algo que a minha mãe me passou desde criança. Ela sempre fez com que eu ajudasse em tarefas que fossem de acordo com o que eu pudesse fazer com a minha alimentação, né? Então, arrumar a cama, limpar os móveis. Então, sempre fiz. E você, Carol, como é que é? Então, cozinho, hoje eu cozinho, mas minha mãe, acho que... mãe, posso lavar louça? Enxuga pra mim, por favor. Então, ela foi dando atividades mesmo, que nem a Jéssica falou, que eu conseguia fazer sem falar, não, você não vai fazer porque você não vê. Não, ela fala, substituía de uma forma assim que eu me sentisse útil. Cozinhar de repente essa dificuldade? Então, ela tinha muito medo. Até hoje, quando eu vou cozinhar, ela fica desesperada e sai da cozinha. Mas quando eu fui morar sozinha, não teve jeito. Você foi morar sozinha? Eu morei em São Paulo 6 anos e meio, então eu morei em República, morei só eu, 5, 7 meninas. E no fim, eu acabei ensinando as meninas da minha casa a cozinhar. Eu já morei em casas que só tinha uma faca gigante para cortar cebola. E aí, tem que fazer e confiar. Eu não sei explicar exatamente como que eu faço para cortar uma cebola pequenininha. Eu corto o dedo, eu queimo a mão, mas eu cozinho, entendeu? A gente vai... E aí vai fazendo. E eu cozinho bem até. Dá pra comer minha comida. Gente, né? Não, mas é que bolo eu não sei muito fazer, Fernando. Não sabe, não Salgados eu mando bem, mas doce não é minha praia, não. Mas eu posso tentar, quem sabe. Tá bom, não tenta, né? Deixa a Tayane
que é a nossa produtora, traz bolos gostosos para a gente aqui. Bom, estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria, Jéssica, que você deixasse um e-mail, um Face de contato, acho que é mais fácil pelo Face. Quem quiser bater um papo, saber sobre jornalismo, eventualmente saber sobre a sua deficiência, trocar uma ideia com você. Olha, eu tenho também essa deficiência, como é que você faz tal coisa? Como é que você se vira numa situação dessa? Eu tenho deficiência, uma dificuldade, mas quero fazer jornalismo, você vê possibilidade de eu cursar esse curso? Enfim, queria que você deixasse um contato. O meu Facebook é Jéssica Elias e o e-mail é jessicaelias@hotmail.com. Então, quem quiser entrar em contato, tirar algum tipo de dúvida, eu estou sempre à disposição. Acho Aceita que vale. pedidos de namoro também? Eu estou num processo melhor sozinha. Sozinha, tá certo. Carla, você, quem quiser bater um papo com você, como é que faz? Pode me procurar no Facebook, é Carlinha Alcalá. Carlinha Alcalá. Meu e-mail também é carlinhaalcalá, tudo junto, @yahoo.com.br. Acho que mais para mães que talvez tenham dificuldades ou filhos que nascem com algum tipo de deficiência, se quiser conversar, qualquer dúvida que tiver. Sem pedidos de namoro. Sem pedidos de namoro? Sem pedidos de namoro. Tá tranquila também? Tá tranquila também. Tá bom. Meninos, muito obrigado pela participação de vocês. Tá? O programa Unidos Comunidade fica por aqui. Foi muito importante esse programa para a gente discutir esse tema. Conversamos com o professor especialista nesse assunto, o advogado, que falou sobre a legislação, e agora 2 alunas da universidade. Lembrando, se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para a nossa página no Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. E você pode rever também todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube. É só acessar Uniso Comunidade. Agradecemos a audiência e até o próximo programa. Até lá!